E aí, gente, Aranem Science aqui. A gente vai terminar nesse vídeo o caos, teoria do caos. A gente estava falando sobre os expoentes de Lyapunov, que basicamente definem caos na prática. E aqui o código usado naquele artigo indiano, como, como que eles usaram para estudar esses 10 países, né? E esse artigo aqui, ele fala sobre um algoritmo específico e um método de calcular caos no sistema. Em sistemas biomédicos, no caso, é, o heart rate, né? O, o monitoramento do seu cardíaco, né, ao longo do tempo. A variação nessa questão cardíaca. E uma coisa que o paper indiano vai falar que está escrito nesse artigo também, que está explicando, é o algoritmo de Rosenstein. Né? Então vai falar aqui que esse algoritmo ele é feito para séries temporais, né? Então coisa que você vai analisar ao longo do tempo. Nesse caso, o nosso input seria, por exemplo, a inflação no Brasil em 50 anos. Nos últimos 50 anos, os dados da inflação no Brasil, em gráficas, né? Em que o sistema de fórmulas não é disponível e vai reconstruir uma aproximação das dinâmicas no sistema dessa sequência temporal, nesse caso de 50 anos da inflação, em uma phase space. O phase space vai ser a forma que você vai dimensionar o seu sistema graficamente. E cada ponto vetor prévio, basicamente o que eles vão falar aqui, esse embedding dimension, eu vou tentar explicar de uma forma simples, e basicamente vão tentar criar uma cluster, várias clusters relacionadas à diferença nessas nesses dois gráficos aqui. Basicamente vai tentar entender a perturbação dentro do sistema. É isso. É isso que quer fazer, mas nesse caso usando clustering, né? Você meio que separar o joio do trigo, né? Separar o sistema em dois, nesse caso, de uma forma analítica, né? Uma forma de clustering famosa é PCA, né? É um algoritmo bem conhecido, e K-nearest neighbor, né? Que foi a técnica usada no algoritmo que a gente mostrou anteriormente, a fonte. E a conclusão do artigo deles, ou delas, né? Não sei se é nome de mulher, provavelmente é nome de mulher, Prita, Atin, eu não sei. Eles ou elas, os autores ou autoras vão falar, né, que as conclusões em geral vão ser várias, né? Essa para mim é a principal dos resultados, né? Que do cálculo usado, né, usando aquele código que eu mostrei, no caso a referência, né, que você pode baixar, usando os exponentes de Lyapunov com o algoritmo de Rosenstein nesses 10 países para definir a indicação de caos. E é positiva, né? Pelo menos para pelo menos 4 países listados nesses 10 que a gente mostrou. Então, daqueles 10 países, 4 na inflação exibem o que a gente chama de caos. Então, obviamente, mais pesquisas têm que ser feitas para ver isso em larga escala, que é uma coisa que eles vão falar. Eles vão falar que eles acharam que a natureza caótica da inflação, mas como eles disseram antes, né, mais experimentação é necessária, né? Tem que ser replicado esse experimento com com o mesmo algoritmo, talvez, ou com outros, com mais dados, né? Então, vamos supor 100 países e fazer essa mesma análise da mesma forma para ver se realmente a gente pode definir sistemas inflacionários desses países como caóticos. Isso poderia aplicar não só para a inflação, na parte econômica, você poderia aplicar para taxa de câmbio, para mercado de ações, para várias questões relacionadas a uma série temporal que pode ser definida de forma econômica. E como é o algoritmo na prática, né? O exponente de Aponov, né? Na parte mais original. E
basicamente a gente vai usar o código desse site, uma universidade, CIS ali, né? E essa é a equação principal que eles demonstram. Então você vai ter que o expoente máximo de Lyapunov, que você quer calcular esse gráfico, essa perturbação no gráfico, vai ser um limite do seu input ao longo do tempo, né? Seja lá qual for, né? Pode ser 50 anos de dados relacionados à inflação no Brasil, por exemplo. E você vai ter a soma, que é esse sigma, e o log dessa função ao longo do tempo, né? Então você vai ver a exponenciação ao longo do tempo. Vou pegar a soma desses 50 anos de dados inflacionários do Brasil, por exemplo, e ver o caos dessa função ao longo do tempo dos dois, né? Das duas são duas linhas que vão ser criadas, né, para definir caos. É basicamente isso. E o código é esse. Eu tive que mudar algumas coisas porque não tava errado 3 partes ali que eu tive que pôr NP antes, né? Porque no site não tá. Essas partes não funcionam, tá? Então você adiciona np ponto, que é relacionado ao NumPy, que é a library que está usando. NumPy é uma linguagem, é uma library do Python para matemática e tal. E essas funções aqui, o log, min, que é média, né? A range ali em cima vão ter que ter np antes, tá? Então só corrigir isso, aí vai funcionar. Aí você deve ter esse gráfico, né? Então basicamente esse é um exemplo. Eles mostram outras formas, só mudando a equação principal, que já vou mostrar. Então eles só mudam a equação principal, mas no geral o código é o mesmo. Então dá pra ver a linha vermelha e a linha roxa. E basicamente isso daqui é a definição, normalmente chamado de mapa logístico, né? Desse expoente de APO9, né? Tentando mostrar as perturbações desse sistema e a quantidade de caos. Mas nesse caso, você teria que adicionar nas variáveis os seus dados, né? Para realmente funcionar. Então esse gráfico provavelmente seria diferente se você colocasse os dados de inflação de um país, um Brasil ou outro. E a equação você pode mudar, né? A equação na prática é esse daí. Então, x é o parâmetro, r é a variação ao longo do tempo, a perturbação. E você vai ter ali que isso menos o seu input de forma quadrática ao longo do tempo. E basicamente você vai ter a mesma coisa que está ali, isso aqui de forma na programação em si, no código, nas partes listadas ali. Em que o NP dele está pegando log desse sistema, da derivada ao longo do tempo. E é basicamente isso que você faz por 1000 iterações, né? Então, no geral, tudo isso que eu falei tem aplicações práticas na cardiologia, então relacionada à batida de coração ao longo do tempo, que é muito importante para dados medicinais, para mercado de ações. Então, você tem que entender o caos no mercado de ações para tentar prever um dia, embora atualmente não seja possível. E para astronomia, embora a gente não tenha focado nesse tema com detalhes, né? Talvez a gente pode focar nesse tema mais, porque a gente falou bastante sobre esse tema relacionado à astronomia no começo dos vídeos, mas a gente não continuou eles, como a gente continuou os outros, né? Enfim, espero que esses vídeos tenham sido úteis, espero que tenha sido fácil de entender, teoria do caos. Então, perguntas, pode pôr na descrição. Então, até mais.